o conhecimento me dá a liberdade de escolha. Aqui vem o meu livre-arbítrio, que é o grande presente. Nada mais é que você querer acumular coisas para se sentir mais seguro. A pessoa egoísta, ela só é insegura e ela precisa de coisas. Agora no Papo Reto, nós vamos falar sobre o tema, o que podemos chamar de admirável na sociedade atual. Por isso, acompanhe esse VTzinho que nós preparamos para a gente poder entender melhor o assunto de hoje. Dá uma olhadinha. Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, temos um maior acesso a informações, opiniões e conhecimentos se comparado ao século passado. Junto do acesso às informações, veio também a intriga e o extremismo, com pessoas deixando de conversar com amigos e familiares por conta de opiniões diversas. Não somente isso, mas por vezes brigas envolvendo até violência física pode acontecer nestas discussões. A sociedade, para a tristeza de muitos, aparenta ter ficado mais violenta, mais fútil, mais capitalista por motivos menores como opiniões. E por isso muitos questionam. Afinal, o que há de admirável na sociedade atual? O que podemos ver de bom nela que ainda nos faça acreditar em um futuro melhor? Para entender mais sobre o assunto, acompanhe o Papo Reto de hoje sobre os pontos positivos da sociedade atual. Muito bom, gente. Olha aí que assunto legal, né? Você sabe que, primeiramente, antes de eu chamar a nossa querida Camia, né, que é a nossa Meire Camia, maravilhosa, eu primeiro gostaria de colocar para vocês como padre, como igreja, que uma vez fizeram uma pergunta para mim assim, uma pessoa, padre, hoje eu estou vendo uma sociedade tão modificada, com tanta violência, com tanta doença, com tanto egoísmo, né, e refletindo na minha família, etc e tal. Era uma senhora já, e aí ela falava, padre, tem alguma coisa de admirável hoje? Eu respondi assim imediatamente para ela. O que me admira hoje não é ver o diferente, aquilo que é um comportamento complicado, nada. Isso não me admira mais. Um novo comportamento de família. Não, o que me admira é a gente ainda encontrar um casal de um homem e uma mulher que se amam, que tenha amor, que eduque bem os seus filhos. Isso para mim é admirável hoje. Um namoro de um jovem com uma mocinha que namora sobre os princípios de Cristo Jesus, isso para mim é admirável. Hoje, me admira alguém que peça ainda bênção para a mãe e para o pai. Benção mãe, benção pai. Isso me admira. Agora, as novidades que vêm, isso não me admira nada. A gente já sabia que era uma consequência de uma chamada evolução, entre aspas, da sociedade. Mas temos coisas boas. Quer ver? Por isso eu tenho a alegria aqui, de mais uma vez, de ter ela aqui. É a nossa lindíssima, preste atenção, lindíssima. Outro dia pediram para mim, Barbá, umas mulheres, que ela queria saber qual é o batom que a Meirinha Camia usa, que ela disse que tem um batom maravilhoso. Eu, como não entendo nada disso, eu só falo, Meirinha, boa tarde, minha linda. Boa tarde. Nossa senhora, essa foi demais, padre. Elogiaram o seu batom aí, Meirinha, as mulheradas. O meu batom. Verdade. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. É que você é muito elegante, minha filha. Olha só, você viu que chique? Ô Meirinha, você viu aí a nossa introdução que nós fizemos, né? Sobre o admirável. O que nós podemos falar de admirável na sociedade atual? Então eu começo com uma pergunta já forte, tá? Para você que é teóloga, psicóloga, enfim. Olha, o que nos mostra que há fatores admiráveis na sociedade atual. O que nos mostra na sociedade atual que a gente possa falar, olha, isso aqui é admirável de se ver perante o que a gente falava de admirável antigamente? Sim, olha, padre, tudo depende do ponto de vista. Aliás, assim, é o tempo todo, uma das coisas que a gente precisa entender é que o nosso mundo ele é feito de contrapontos. Então, assim, sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo de todas as situações e tudo está em movimento e tudo é cíclico. Então, o dia e a noite, o bom e o mal, o rico e o pobre, quer dizer, todos, a saúde, a doença, o tempo todo, essa dualidade, que é uma lei do universo, existe em todo lugar, não dá para a gente brigar com isso, ela é necessária. Então, para que haja mudança, é preciso ter caos. Porque quando a ordem se estabelece, não tem mudança.
Então, nós estamos vivendo um momento de um salto evolutivo. Sim. E é necessário esse ajuste, até porque o crescimento do ser humano ele vem com a consciência. É preciso que a gente use o nosso livre-arbítrio para a gente poder evoluir. E quando a gente vê este mundo escancarado de coisas muito ruins acontecendo e onde a gente pode escolher o lado bom, aí que está o poder do ser humano. Sim. E é isso que nos diferencia dos animais. Mas se a gente for olhar na história da humanidade, padre, a gente tem evoluído. Se a gente vê hoje com coisas que a gente se choca, então hoje, por exemplo, a gente se choca ao ver alguém maltratando um animal. Mas há anos atrás, ninguém falava nada, que as pessoas pegavam um gato, colocavam em cima, dentro de um saco e jogavam na parede. Eu já ouvi falar isso quando eu era pequena. Sim. E as pessoas riam. E antigamente o racismo não era tão ruim assim. Bater em mulher era uma coisa meio que natural. Ninguém era como que era briga de marido e mulher, o vizinho não mete a colher, era uma lei isso, né? E hoje a gente se choca graças a Deus. Então, antigamente, se a gente vê a época de Cristo, né, as guerras como eram, a coisa do empalamento, aquela coisa da própria crucificação, a punição era muito desumana se a gente for comparar hoje, né? Então, hoje a gente se choca, por exemplo, com uma série de outras coisas que antigamente era uma coisa meio que normal. Sim. Então, se a gente for ver na linha evolutiva da humanidade, a gente até tem evoluído moralmente falando. E o legal da gente se chocar com tudo isso que você falou, por exemplo, olha, hoje me admira um casal que cuida bem dos filhos e tal. Por que é interessante a gente, esse lado ruim e bom ao mesmo tempo? Sim. Da mesma forma que a família também vem evoluindo. Então, hoje, o nosso conhecimento da psicologia, da pedagogia, da neurociência, ela nos permite ter esse crivo. Mas antigamente, padre, a gente não tinha. As pessoas educavam os filhos tudo mais ou menos daquele jeito. Verdade. Entendeu? Se desse comida, dava bom. Verdade. Entendeu? Hoje não. Hoje a gente já sabe que educar não é só dar comida. Amor não é só dar banho. É algo a mais, é você formar moralmente essa criança para que ela tenha discernimento lá no futuro. Então, isso só vem com a tecnologia. Por exemplo, esse diálogo com os filhos está sendo necessário hoje porque as crianças estão com a internet escancarada e não dá para você cuidar de tudo que chega nos olhos da criança. A gente precisa educar os nossos filhos para que eles tenham discernimento para escolher desde pequenos. Olha só a coisa do livre-arbítrio e da consciência, já vem desde pequenininho, né? Então está sendo exigido de nós seres humanos hoje algo que antigamente não era exigido. Então, se a gente olhar com esses olhos, a gente vai ver que tem coisas sim evoluindo e é necessário que a gente se choque com algumas coisas, porque se a gente não se chocar, a gente não sai da zona de conforto, né? Então a gente permanece naquela coisa e o que está sendo escancarado hoje, por exemplo, padre, é que o que as pessoas têm hoje como admirável é a pessoa que tem mais bens materiais, é o ganancioso, na verdade. Sim. Que é aquele que acumula mais, é o que pensa só em si, não no outro, né? E a gente está chegando à conclusão de que esse movimento egoísta, esse movimento em que eu só penso em mim, não penso no outro que se dane, isso está nos chocando e nos adoecendo. Perfeito. Então, a parte boa desse adoecimento é que para refletir. Então a gente para pensar, a gente fala assim, nossa, olha para que caminho nós estamos andando. E nesse momento a gente para, reflete, refaz o caminho do pecado, que o pecado é o erro do trajeto, refaz o trajeto do espírito e a gente consegue arrumar o nosso rumo. Perfeito, entendeu? É só desse jeito, né? Através do livre-arbítrio. Né? Olha, Mirinha, o papo tá ótimo, tá quente, hein? Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta que é aquela pergunta conclusiva, mas você aguenta firme aí, porque o seu batom é maravilhoso e as mulheres estão querendo saber qual é o segredo desse batom, entendeu? Agora, presta atenção, porque agora temos uma rainha aqui, Meirinha. Gente bonita, maravilhoso mesmo, hein, gente? Fala pra Meire que o batom dela tá maravilhoso mesmo. Olha aí, ó, tá vendo? Olha, Meirinha, já a rainha, pra rainha falar uma coisa dessa, falou que o seu batom tá maravilhoso mesmo.
o batom. Ai, que bom, fico feliz. Tá vendo? Mas, Meirinha, vamos lá. Olha, eu concordo com você, como um pensamento da igreja, que a sociedade, ela precisa evoluir e ela sempre evolui. E para a gente alcançar novos espaços, claro que algumas coisas, alguns atalhos nós vamos encontrar, vai ser dificultoso, e a gente vê progresso, a gente vê coisas admiráveis acontecendo também, nas mudanças, né? Agora, algumas coisas, essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Nós estamos acostumados, como um país cristão, como nós somos, nós temos mais de 2000 anos onde prevaleceu sempre uma ideia sobre família, sobre estrutura familiar, que ela é imutável. Claro, na hora de educar os filhos, eu creio que a gente teve uma evolução de conversar mais com os filhos. Hoje eu vejo os pais mais perto, o homem mais perto dos filhos, o homem hoje ajudando mais a mulher já não é mais aquele objeto como se falava antes. Hoje a mulher é uma pessoa no mesmo nível do que o homem, pelo menos em boa parte do mundo. Sim. A gente vê evoluções que melhoraram, mas algumas coisas dentro do âmbito moral, da vida, do corpo, isso daqui para nós ainda é muito difícil para a grande maioria. Eu digo da América Latina principalmente, e até hoje da Europa ainda alguns pontos, não é verdade? É do mundo, padre, sabe por quê? Isso desde que o homem é homem, isso está em Gênesis. Então, quando essa sensação, isso vem da sensação de desamparo e da falta de fé em Deus mesmo. Porque é o seguinte, quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento, eles comem com a motivação de serem iguais a Deus. Eles sempre tem a base na inveja, né? Do tipo, ele tem um poder, ele tem um conhecimento que eu não tenho, então eu quero me equiparar a ele. Mas a partir do momento que eles se tornam muito parecidos no sentido do conhecimento, o conhecimento tem um preço que é a queda do paraíso, é a queda da ilusão. Então, quando você enxerga a realidade, você vê que o mundo é assim, acabou o romantismo. É que nem quando você casa, acabou quando você vai pro dia a dia, aquele glamour da festa, acabou tudo. E ninguém mostra isso no País das Maravilhas, você entendeu? Todas as histórias de princesa só vão até o casamento, aí depois daquilo ninguém mais mostra, que é o dia a dia. Né? É quando você cai do paraíso e entra na realidade. Mas essa queda do paraíso é importantíssima. Por exemplo, quando a gente fala em Lúcifer é Lucifez, né? Lucifez é o anjo que a gente fala assim, ué, mas como que o anjo que traz as trevas tem o nome de luz? De luz. Mas para que a luz se faça luz, eu preciso das trevas. Eu preciso da escuridão para que a luz se faça forte. Sim. Porque eu não vou ver uma luz que está um sol lascado, eu acendo uma lâmpada, você nem vê que a lâmpada se acendeu, você não enxerga a luz, porque já tem muita luz. Então, a luz, ela faz diferença na escuridão. Então, quando a gente vê os contrastes, quando a gente vê, puxa vida, nós temos esse mundo horrível aqui, porém, o conhecimento me dá a liberdade de escolha. Aqui vem o meu livre-arbítrio, que é o grande presente de Deus. Sim. Então, as pessoas hoje ainda, por uma baixa autoestima, por um medo de desamparo, porque se acha inferior ao outro, elas entram no movimento da ganância. A ganância nada mais é que você querer acumular coisas para se sentir mais seguro. Sim. A pessoa egoísta, ela só é insegura. E ela precisa de coisas, de ter coisas, porque ela acha que nesse modelo mental ela vai estar segura e não será abandonada pelas pessoas, porque ela aprendeu que nessa sociedade, quanto mais você tem, mais as pessoas te admiram. Então, nós tivemos uma inversão aí de valores, mas quem tem olhos para ver, padre, aí que está que Jesus fala, né? Quem tem olhos para ver, que veja. Se esse é o modelo que você deseja seguir. Então, aquela coisa do culto ao corpo que você estava falando, do culto
ao dinheiro, do culto à felicidade a qualquer preço, sabe? Mesmo que isso custe a felicidade ou o bem-estar de outras pessoas, né? A gente vê hoje o jogo do poder político que não tem fim, isso é um vício, o vício em poder. Então nós estamos colocando, estamos idolatrando, vamos dizer assim, outros deuses. E quem tem olhos para ver, quem tem um pouco mais de sabedoria, vai ter o discernimento de escolher, porque Deus não quer qualquer pessoa assim, no sentido, claro, Deus tem um amor para todo mundo, mas Ele quer que esteja com Ele quem escolhe estar com Ele. Essa é a grande questão que a humanidade precisa aprender. E isso não tem o que eu fazer pelo outro, é cada um fazendo a sua escolha. E tem gente, padre, que vai passar essa existência toda sem fazer essa escolha. Ela vai escolher um outro mundo, o mundo às vezes do sofrimento, porque quando você idolatra os bens materiais, certamente você vai sofrer, porque o mundo material ele está baseado no desejo, e um desejo está atrelado a outro. Então você acabou de comprar um carro, estão lançando um novo, acabou de comprar um celular, estão lançando um novo, e você está sempre atrás de desejos e desejos e desejos, e isso não tem fim, isso te escraviza. É o conto de Midas, o Sim. Rei de Midas. Sim. O rei de Midas, tudo que ele desejou, que é encostar a mão em alguma coisa e aquilo se torna ouro, e ele ficou feliz no princípio, mas depois ele viu que era maldição, porque até a comida ele não conseguia, porque se transformava em ouro e não conseguia comer. Então, nós estamos chegando nesse ponto. O bem material, ele não nos satisfaz da alma. E aí, por bem ou por mal, quem sabe, né, padre? A gente reza para que as pessoas acordem e abram os olhos. A gente reza. Mas o que a gente faz é isso, a gente vem, fala, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Certinho, Meirinha. Olha aí, ó, maravilhosa a sua explicação, claro, sempre trazendo cada vez mais um start para todos nós. Porém, uma coisa sempre, ela é muito notável. Eu acho que o grande sofrimento hoje da maioria das pessoas, e até nós, que não somos idosos, né? Mas já estamos caminhando para lá. É porque realmente, aqui no Brasil especificamente, nós éramos sempre um pouco mais humanos. Claro que um ajuda bem o outro ainda hoje, mas eu acho que as pessoas se falavam mais, as pessoas tinham um pouquinho mais de paciência uma com a outra, se notavam mais. E agora, essa falta de uma religião, porque é um combate mesmo a ela, esse egoísmo está fazendo as pessoas se doerem muito, principalmente num país como o nosso, que sempre foi considerado um país acolhedor, afetuoso. E nós vamos voltar. Isso vai voltar. Não, espero que volte. É preciso a gente perder para poder dar valor. É verdade. Entendeu? Muitas vezes as pessoas, elas só entendem assim. É quando você não tem, aí você sente falta e você fala, nossa, aquele modelo era o melhor e eu escolho estar naquele modelo. É o que está acontecendo. Eu enxergo isso, padre. Perfeito. As pessoas estão voltando aos valores mais tradicionais. Olha, rezemos para isso mesmo, viu, Meirinha? Meirinha, você é maravilhosa, viu, minha querida? Deus abençoe você grandemente, tá? E olha, padre, eu quero convidar o pessoal para um aulão gratuito, que eu vou ensinar exatamente isso. O aulão se chama Abundância e Poder. Nós vamos falar sobre essa abundância, que é a energia divina, atuando em todas as áreas da vida, porque a abundância não é acúmulo só de dinheiro, ele tem a ver com a sua felicidade no trabalho, com a sua saúde, com a sua energia, com a sua vivacidade, e eu vou ensinar técnicas de como a pessoa coloca isso na sua vida. Então, dia 23 de setembro, é gratuito, a pessoa tem que entrar só no meu Instagram, clica no link da bio, e aí ela já vai ter todas as informações necessárias. Joinha. É Meire Camia. Meirinha Camia, com o batonzinho maravilhoso. Deus abençoe você, minha linda. Amém, padre, obrigada. Tá vendo, minha gente? Tem